A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante, diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Ao que o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Isso não é tristeza, senão de coração. E eu temi de sobremaneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolado, tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? O rei disse: O que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do teu agrado, e se teu servo é aceito na tua presença, eu peço-te que me envie a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. Então o rei me disse, estando na presença da rainha: Quanto tempo durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-me um certo tempo. Disse mais eu ao rei: Se o parecer bem ao rei, dai-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam chegar até Judá. Como também uma carta a Asaf, o guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas e o passo da casa, para o muro da cidade e para onde eu houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus era sobre mim. Então fui aos governadores além dos rios, com as cartas que o rei me tinha enviado, e comigo alguns capitães do exército e alguns cavaleiros. Ouvindo, Sambalate, o Horonita, e Tobias, servo amonita, isso lhes desagradou extremamente, porque entenderam que alguém vinha fazer o bem aos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali por 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Não declarei nada a ninguém o que Deus tinha posto no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia nenhum animal comigo, senão aquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, do lado da fonte do dragão e a porta do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e suas portas, que estavam queimadas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao tanque do rei. Não havia lugar onde pudesse passar um animal montado comigo. Ainda de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Virando, entrei pela porta do vale. Assim voltei. E não souberam os magistrados que eu fora fazer, e nem o que eu fazia. Porque ainda nem aos judeus ou aos sacerdotes, muito menos aos nobres e aos magistrados, nem mais aos que faziam a obra, eu tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem, vedes vós a miséria que Jerusalém está. Ela está assolada e suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não sejamos mais opróbios. Então lhes declarei que a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então me disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram a sua mão para o bem. E ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita, Gesem, o árabe, zombaram de nós, desprezando-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Querei vos rebelar contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Meus amados, o que nós aprendemos nesse capítulo de número 2 tem a ver com o que nós estamos falando durante todo esse tempo.
acerca de que nós não pertencemos a uma tribo, e sim a um reino. Logo, como nós pertencemos e desenvolvemos o nosso ministério dentro de um reino, nós temos, então, um rei. E é interessante que Neemias busca a pessoa do rei, mas antes de buscar a pessoa do rei, ele se coloca de prontidão, servindo ao rei. Ainda que, o seu interior esteja triste, ainda que ele tenha indagações em relação a Jerusalém, ele não deixa de se apresentar diante do rei para oferecer o seu serviço. Versículo de número 1 nos ensina que ele está ao lado do rei, pronto para servir ao rei. E nesse aspecto, o rei observa o semblante de Neemias. Eu acho interessante nós observarmos que, ainda que as circunstâncias à nossa volta, elas não estejam da maneira que nós gostaríamos que estivesse, é muito importante nós lembrarmos que isso não pode afetar o nosso serviço ao Senhor. Por isso que mesmo que nós estejamos em uma situação em que seja adversa a nós não podemos deixar de oferecer o nosso serviço ao rei. Mas o que é bom nós guardarmos é que mesmo nós estando num dia mau, com um semblante triste, com um coração triste, nós temos um rei que nos observa. E muito embora nós não estejamos reparando, esse rei ele não nos observa agora, ele nos observa sempre. E interessante que o rei observa Neemias e diz: tu nunca esteve triste diante de mim? Ou seja, ele sempre observou a forma como Neemias servia. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter alegria na salvação. A salvação ela deve gerar um serviço, e um serviço impulsionado pela alegria, pela felicidade em poder servir esse rei. E cada momento que nós empregamos o nosso serviço diante do rei, ele está contemplando. É por isso que nós temos que aprender, como o Salmo diz, servir ao Senhor com alegria. Porque quando nós servirmos a Ele, e por um acaso as circunstâncias das nossas vidas tiver tirado a felicidade do serviço, Ele vai observar. Ele vai observar que o nosso semblante ele não está como sempre esteve. E daí então, Ele vai se voltar em favor à nossa causa. O rei observa que Neemias está triste, e ele diz: você nunca esteve triste diante de mim. E isso não é tristeza senão de coração, porque você não está doente, porque o rei conhece o seu estado. O rei sabe como você está diante dele, como você se apresenta diante dele. O rei conhece o seu estado, o Senhor Jesus conhece o seu estado, ele conhece o seu coração. Nós falamos sobre estrutura, sobre capacidade de realizar. Nós não temos, às vezes, capacidade de realizar aquilo que Deus espera que nós façamos, ou aquilo que nós nos propomos a fazer, mas Deus não está buscando os capacitados, Ele está buscando os disponíveis. E aqui diante do rei, Neemias se coloca em oração. Existe a Bíblia King James e ela diz que ele fez uma oração rápida. Por quê? Porque a pergunta do rei foi: o que me pedes agora? Nós temos que estar sempre à disposição no serviço da obra de Deus, porque a qualquer momento ele vai se apresentar a nós e vai perguntar: o que me pedes agora? E nós temos que aprender a pedir o Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que pedem e não recebem, pedem mal. Nós não sabemos nem o que pedir, porque nós não temos uma vida de conexão com Deus para que aquilo que nós venhamos pedir esteja em consonância com aquilo que Deus espera. Deus tem algo para realizar através de nós, mas nós vivemos uma vida como se Ele tivesse algo para realizar só em nós. E Deus espera com que nós estejamos de prontidão para que Ele venha realizar algo através de nós. E ele orou rapidamente, e dali ele conseguiu fazer a sua petição ao rei. E eu quero que você repare que as petições de Neemias, elas não tiveram a ver com ele, elas tiveram a ver com aquilo que ele iria realizar. As nossas orações, na maioria das vezes, dentro do contexto da nossa vida religiosa, tem a ver muito mais com a gente do que com a obra que a gente tem que desempenhar.
Quantas foram as vezes que você orou, não por você, mas pela causa que você trabalha, pelo ministério que você desempenha, pela fluidez daquilo que você deve realizar diante de Deus? Neemias orou nesse sentido. E o rei concedeu a Neemias, perguntando a Neemias: Neemias, quanto tempo você acha que vai durar essa viagem? E o rei apontou um certo tempo para que Neemias realizasse e desenvolvesse aquilo que Neemias estava propondo no seu coração. Quando Neemias se pôs a isso, ele tinha todo o respaldo do rei. Agora, Neemias está indo para a realização dessa obra. Só que, é claro, como Neemias estava realizando uma obra que vinha do coração de Deus, isso fez com que se levantassem pessoas que se desagradaram com essa atitude de Neemias. Sanbalate, Tobias, eles se levantaram. Como pode alguém querer o bem dos filhos de Israel se Israel está em vergonha? Em outro contexto, Neemias esteve em Jerusalém e novamente ele mostra para nós que ele não chegou fazendo, mas ele chegou avaliando o território. Ele não chegou realizando aquilo que ele se propôs a fazer, mas ele esteve ali por 3 dias. E ele não declarou nada a ninguém. O segredo, às vezes, na realização de algo, não é a omissão daquilo que você tem que fazer. É a preparação para que quando você fizer, você faça preparado em relação a tudo que vai se levantar contra você. Neemias saiu à noite e observou toda aquela situação. Eu acho interessante que por 2 vezes ele declara que ele contemplou os muros. Na primeira vez que ele declara, ele diz, contemplei, no versículo 13, ele diz, eu contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos. Aí diz o texto que ele passou pela fonte, pelo tanque do rei. Eu acho interessante esses detalhes bíblicos, porque ele passou pela fonte, ele buscou talvez a força, e se nós pudermos entender aqui, é claro que de repente Neemias não fez, mas às vezes o que nos falta para nós realizarmos a obra é nós lembrarmos da fonte vitalizadora dessa obra que nós realizamos. E ele diz assim, ele viu os muros fendidos, as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo, ele viu o estado que estavam os muros de Jerusalém. Aí diz o texto, eu passei pela fonte, eu passei pelo tanque do rei. Então, se você está vendo só uma obra danificada, só uma obra ruim de ser feita, só as dificuldades que essa obra apresenta, está faltando você passar pela fonte do rei, está faltando você buscar ao tanque do rei. E diz o texto que no versículo de número 15, ele subiu pelo ribeiro e contemplou o muro. Aí ele já não fala dos muros fendidos, das portas queimadas, ele fala no versículo 15, ainda à noite subi pelo ribeiro, contemplei o muro, virando, entrei pela porta do vale, e assim voltei. Ele está dizendo que ele viu, mas agora ele não viu mais. A impressão que me dá é que Neemias viu a obra pronta, porque ele sabia o que ele foi realizar. E agora Neemias volta aos magistrados, aos nobres, aos sacerdotes, e ele vai dizer o que ele foi fazer naquele lugar. Mas antes de dizer o que ele foi fazer naquele lugar, ele vai dizer o quanto a mão de Deus foi favorável a ele. E Neemias anima o povo a fazer aquela obra. Quanto aos que eram contrários a essa obra, Neemias disse, deixa que quem tem parte com isso, quem tem justiça nisso, e quem tem memória, é que vai realizar a obra. E no final de tudo, em relação àquilo que nós temos que desempenhar, Deus nos fará prosperar. A nossa prosperidade vem de Deus naquilo que nós desempenhamos. Abra o seu coração, desenvolva aquilo que Deus espera de você e deixe que Deus continua sendo ainda aquele que traz o crescimento. Deus abençoe a todos nós.